É isso mesmo, chegou a hora de trazer filmes de terror com os brutamontes do cinema de ação dos anos 80. Filme com Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Steven Seagal e Chuck Norris. Só os pesos pesados da história do cinema. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby. Fim dos dias, obra com Arnold Schwarzenegger de 99 é Schwarzenegger contra Satanás, aqui interpretado por Gabriel Byrne. É a história de um homem desiludido com sua família estraçalhada, né? Ele perdeu toda a família, tá querendo encerrar sua vida e ele vai sem querer se envolver nessa trama de ocultismo. Ele é diferentão dentro da filmografia do Schwarzenegger. Eu assisti todos os filmes do Schwarzenegger, bicho. Sou um grande fã desse ator. Porque ele tem uma atmosfera bem mórbida, né? Bem pra baixo, depressiva. Geralmente os filmes do Schwarzenegger tem aquelas frases de efeito, né? Ou são aquelas ficção científicas magníficas. Esse não. Vai por uma linha diferente, direção do Peter Ians, que trabalhou com Van Damme nessa época. Ou esse aqui com o Schwarzenegger. Tem seu filho, John Ians, que recentemente fez filme de terror. Então uma boa opção. Muita gente tem Fim dos Dias como a obra favorita do Schwarzenegger. Eu vou com calma, eu coloco talvez um top 15, top 20. Let her go. How can you expect to defeat me when I am forever and you are... Perigo Mortal, agora a hora de Chuck Norris. Anos 90, ainda um policial que vai se envolver nessa trama de ocultismo e vai viajar até Israel atrás de um fim para essa investigação que parece desencadear sempre no inferno. Uma obra bem trash, viu? É bem ruim mesmo, só que é aquele trash característico, cinema de ação que a gente se diverte, que a gente tem aquelas frases de ação, tem o Chuck Norris dando voadora nessas criaturas de outro mundo, tem aquele parceiro, alívio cômico, que nesse filme é umas coisas mais horrorosas que eu já vi, mesmo no cinema de ação, não funciona. É o Buddy Cop Movie que eles chamam, né? Tipo Máquina Mortífera, tipo 48 Horas, aqui com essa... como que eu posso falar? Com essa inclinação ao sobrenatural. E a ambientação também é horrorosa. Israel faz o filme em Estados Unidos, New York, né? Em Nova York, à noite, vai para Israel, no dia ainda, um filme de terror, tragédia, mas uma tragédia que a gente guarda no coração. Chuck Norris, né? A lenda, lutou com Bruce Lee. Quem será que foi o maior desafio da carreira do Chuck Norris? Bruce Lee ou o diabo? Face the most terrifying enemy he has ever known. The scepter is the key to the gates of hell. O grande anjo negro Dolph Lundgren como protagonista. Se o anterior é trash, esse é fabuloso. Eu diria que é uma versão alternativa de Highlander. A história é sobre um alienígena que para na Terra, começa a promover o caos e cabe a um policial desajustado, brutamontes, interpretado exatamente por Lundgren, impedi-lo de continuar a existir. Inicia como um tradicional policial, anos 80, e depois vai descambando nessa trama sobrenatural, alienígena, invasão. É um filme que fica na sua cabeça, infelizmente extremamente obscuro. Eu assisti faz pouco tempo, na minha infância eu assisti esses filmes, tudo que passava eu assistia, então nunca foi exibido, acredito eu. Se foi exibido foi numa madrugada ou antes de 97, 98, porque é uma pena, né, que eu não tenha tido a oportunidade de conhecer essa obra lá quando eu tinha 7, 8 anos. Dolph Lundgren explodiu mesmo com o Rocky 4, interpretando Ivan Drago, um dos maiores vilões da história do cinema. Rocky 4 é um dos maiores filmes de todos os tempos, com certeza. Depois fez The Punisher, fez Mestres do Universo. Nos anos 90, a primeira metade, fez ótimos filmes de ação que muitas vezes são esquecidos. Depois fez Soldado Universal com Van Damme. Depois foi fazer mais, assim como outros vários astros de ação, filmes B, né, pouquíssimo orçamento, somente para ganhar um trocado, mas ele sempre vai ter um espaço dentro dos grandes mestres, os brutamontes dessa década fabulosa. What are you doing? Shortcut. He's sensitive, understanding. Cyborg, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de O Dragão do Futuro, nessa época de explosão do Van Damme com Bloodsport,
que ganhou o título de O Grande Dragão Branco, eles colocavam um dragão em tudo. Então teve Kickboxer, O Desafio do Dragão, e esse Cyborg, que foi o filme que eu mais vezes vi na vida. Devo ter assistido ele umas 20 vezes, e a razão disso é que ele é um dos meus favoritos, desse belga, e ele é curtíssimo, né? 120 minutos, e 120 minutos não, desculpem, 80 minutos, 1h20 de filme. Ele não tem muitos diálogos, é simplesmente uma trama sci-fi futurista nesse cenário pós-apocalíptico e um homem lutando para levar uma ciborgue até uma outra cidade, enquanto uma gangue está atrás exatamente do ciborgue, que possui uma arma ou a cura daquele mundo. Tem o Vincent Klein como o vilão, um dos vilões mais marcantes desses anos 80, o Fender. Quem não se lembra do Fender? O Vincent Klein tem uma história curiosa, porque ele era um surfista, estavam gravando aquele Caçadores de Emoção, em loco, encontraram ele, algum membro da produção, falaram, vem aqui, vamos gravar, você vai aparecer durante 15, 20 segundos, ele gostou, falou, se eu tive 15 segundos em um filme do Keanu Reeves, do Patrick Swayze, eu vou seguir a carreira hollywoodiana, e aqui ele teve a oportunidade de quase protagonizar ao lado do Van Damme. Ele tem até sua voz modificada, que Fender tem um vozeirão, e tem aquela abertura clássica, depois eu vou até deixar um pedacinho dela, vou fazer um trabalhão, mas vou deixar aqui é o vilão falando, explicando aquele mundo e explicando por que ele gosta da tragédia. Ele falou, vocês querem mudar o mundo, vocês querem a cura, esse é o meu mundo, é aqui que eu gosto, grandes cenas de ação, Van Damme dando espacate, sequências fabulosas em esgoto, em lugares abandonados. Afinal, então, a direção do Albert Pyun, que é um grande mestre do cinema B dessa época, então tá explicado por que ele conseguiu trazer uma obra tão memorável com tão pouco dinheiro. Nos anos 90 nós tivemos sequências informais e oficiais. A informal é Nemesis, do próprio Albert Pyun. Também teve o Cyborg 2 com Angelina Jolie, com Elias Koteas, com atores clássicos lá dos anos 50, o Jack Palance, estava me esquecendo do nome. Então Cyborg é um classicão. Você quer um filme rápido, para não pensar muito, com uma boa trilha sonora, Cyborg. Why? I like the death. I like the misery. I like this world! Marcado para a morte, é hora dele, de um dos maiores babacas de Hollywood, Steven Seagal. É um babaca que eu confesso, eu adoro, principalmente esse início de carreira em que Steven Seagal, magrinho, saindo lá do Japão de Aikido, toda essa lenda, falou que trabalhou na CIA, com seu rabo de cavalo, entrando em bares, espancando todo mundo. O sujeito olha feio para ele dentro de um bar, ele bate no sujeito, bate na mocinha, bate em todo mundo. É isso que eu mais adoro, e sempre com seu distintivo policial desajustado. É o melhor estilo dentro dos anos 80. Aqui ele vai lutar, ele acabou de se aposentar, no dia seguinte ele enfrenta um traficante jamaicano, o traficante ameaça toda a sua família, e tem essa, então ele vai buscar vingança, né? Ele quer, você vai ameaçar minha família? Eu vou te matar então, meu filho. O legal dos filmes do Steven Seagal é que os filmes do Van Damme, do Schwarzenegger, do Stallone, eles deixavam o vilão vivo, eles davam uns tabefe no cara e tá beleza. Steven Seagal não, ele mata todo mundo, com exceção de um filme que eu vou trazer daqui a pouco, com uma história curiosa de bastidores. E nesse filme eu tenho essa inclinação ao sobrenatural, com esse culto, né, com esses jamaicanos promovendo uma série de seitas que vão, de alguma forma, atrapalhar a vida do Steven Seagal. É um filme bem legal, embora menor qualidade nessa primeira leva, que saiu o Under Siege, depois teve o Hard to Kill, Nico Acima da Lei, Fúria Mortal. Vocês já assistiram Fúria Mortal? Que filmaço! Então, Steven Seagal, deem uma chance se você gosta de ação, e nesse caso, terror, ao início de carreira desse ator que marcou Hollywood por seu jeito, né, um pouquinho fora da caixinha. He thinks he's retired. He still looks functional to me. Now, the man with the short fuse is marked for death. Glimmerman, o Homem das Sombras, mais Steven Seagal. Para você entender a história desse filme, eu te falo que é um Seven pirateado. É a mesma história aqui, com uma inclinação ao sobrenatural, né, que parece ser um serial killer que tem suas origens no inferno. Qual que é a curiosidade máxima desse filme? Eu falei do anterior, que ele elimina todo mundo. E Steven Seagal chegou no primeiro dia de gravação e falou o seguinte:
Eu tive uma revelação religiosa, eu não vou matar mais ninguém nos meus filmes. Aí o diretor fala pra mim, mas a gente tem 12 mortes no roteiro, o que eu vou fazer com isso? Se vira. O diretor fala, beleza, não vou matar ninguém. Aí chega a cena final, que o Steven Seagal, ele tem que eliminar o serial killer. Ele tem que, de fato, tirar a vida do sujeito. E o Steven Seagal, irredutível, não vou, minha religião, tive uma visão, não vou matar, e acabou. Aí o diretor falou pro vilão, olha, o que a gente vai fazer? O sujeito surtou, não vai matar ninguém. O vilão fala, não, deixa comigo, eu vou conversar com ele. Chegou, ô Steven, vem aqui, né? Esse vilão, ele é do mal. Ele é melhor morto do que vivo. Né? Então você matando ele, você vai dar uma chance ao próprio personagem, vai salvar a humanidade. Aí o Steven olhou pra ele e falou, você tem um ponto, hein? Quer saber? Eu vou te matar. Só dessa vez. Você encontra essa entrevista aqui no YouTube. Esse ator falando, eu não me lembro o nome. Eu não sei o nome desse ator, vou deixar até o rostinho dele aparecendo com o seu nome. E é um filme fraco já dessa época de declínio da carreira do Seagal, mas que tem essa história. Steven Seagal, todo filme que ele grava, você vai nos bastidores, você encontra essas histórias hilárias. You learn well, Grasshopper. The Glimmerman. Detox, agora um filme do Stallone, o sujeito que menos se aventurou pelo terror, mas tem essa opção aqui que passou muito no Domingo Maior, é sobre um policial que está meio internado, se recuperando de jamais ter capturado um serial killer, e ele tem que voltar à ativa exatamente para colocar esse sujeito atrás das grades, ou pior, né, eliminá-lo da face da terra. Esse filme é mediano em sua execução, se destacando pela popular cena do pino mágico. O homem olha pelo mulher olha pelo pino mágico, encontra um balaço na cabeça. Eu falei sobre ele no canal e comentaram aqui que não foi a primeira vez que fizeram isso. O Dario Argento tinha feito em Ópera. Eu não tinha assistido esse filme, fui atrás e é espetacular. A diferença é a seguinte, Ópera é um filme 10 mil vezes melhor que Detox. Só que Ópera tem essa cena e tem várias outras espetaculares, então a gente acaba até esquecendo em alguns momentos dela. Aqui não. Esses momentos, mais de um, são os que mais brilham no filme. Então é por isso que ele fica tão registrado na nossa cabeça. Stallone aí também fazendo sua aparição. Se aventurou mais pela ação, pela aventura, né, nos anos 90. Comédia não teve muito sucesso e hoje em dia faz um monte de bomba. Os Mercenários mesmo é um filme que eu não gosto bastante, mas eu admiro bastante o Stallone, principalmente em Rock e o primeiro Rambo. Os outros Rambos são todos horrorosos. Hey, Malloy! Time to see how strong you really are! Fúria Silenciosa, esse do início dos anos 80 com Chuck Norris, que vai um xerife que vai lutar contra um homem, parece ser geneticamente modificado, uma série de ataques. Chuck Norris vai investigar o caso simplesmente para cair nessa pancadaria com esse homem. Esse tem a cara é toda terror, tá? Todos os outros filmes ele tem ação e terror, aqui é mais terrorzão mesmo. A ação, ela dá as caras nos momentos de luta entre os atores, principalmente no final, que nós vamos ter o embate de Chuck Norris versus essa criatura, podemos chamar de criatura. É um filme com problemas de ritmo, mas que não sai da sua cabeça exatamente por isso, né? Por trazer Chuck Norris em um tipo de personagem diferentão e início de sua ascensão, que ele teve o auge mesmo de 85 a 95, fazendo até série de televisão nos anos 90, em que ele teve o seu nome fixado como lenda, né, com aquelas piadinhas clássicas. Aqui é antes, é novinho, no seu auge físico, a gente pode falar assim. The unstoppable terror of Silent Rage. Now, Chuck Norris must... Replicante, esse já no início do declínio da carreira do Van Damme, tem a direção do Ringo Lam e foi o último filme do Van Damme exibido em cinemas no Brasil, né? Depois, o Van Damme como protagonista. Depois teve os Mercenários, que ele era o coadjuvante, era o vilão. Mas aqui é a última chance. Se você assistiu esse filme no cinema, muitos de vocês devem ter assistido. O Ringo Lam já tinha trabalhado com Van Damme em Risco Máximo, dos anos 90, que é um bom filme de ação. Aqui é um filme bem meia boca, passava muito na Record,
um dos filmes mais reprisados daquele canal de 2005 a 2010, e tem a historinha sobre um serial killer que tá atacando todo mundo, ninguém consegue capturar o homem, eles pegam o seu DNA e resolvem fazer o que? É uma trama sem pé nem cabeça, fazer uma cópia, um irmão gêmeo, só que o bicho já sai grandão lá da fábrica e ele vai ajudar nessa captura, ou seja, Van Damme de novo interpretando um papel duplo, né? Ele é aqui o vilão e o mocinho do filme. Tem o Michael Rooker como protagonista, citei esse ator num dos últimos vídeos, é um bom ator, que se destacou mesmo em Henry, Retrato de um Assassino. Aqui, a gente até, quando assistia esse filme, eu não entendia que o Michael Rooker é um policial que está tentando capturar esse serial killer. Ele tem que trabalhar com a cópia, né, com um personagem bonzinho, e ele dá uns tabef no personagem bonzinho. Quando eu assistia, eu não entendia por que ele está tratando tão mal, né? Por que ele é tão maldoso? Hoje a gente consegue entrar nessa trama cabulosa. My life is your life. Jean-Claude Van Damme is Replicant. O Predador, claro, não podia faltar. Schwarzenegger versus o alienígena nessa selva. Ele tá comandando uma operação contra uma espécie de traficante e a missão tem sucesso, e no meio dessa selva eles enfrentam lá mortes, começa a acontecer, eles não enxergam o que está acontecendo. Depois há a noção, estamos lutando contra uma entidade de outro mundo. Vários momentos emblemáticos, a direção do John McTiernan, que dirigiu também o Duro de Matar, e o Schwarzenegger ao lado de Carl Weathers, que tem também seu final cruel. Ficou o Carl Weathers até hoje não, que ele já morreu, né, mas ele sempre fala que ele foi para a gravação de O Predador e ele tinha um estilo de vida muito saudável, e ele viu o Schwarzenegger com seus charutos enormes, com um nojo quase. Como que o homem saudável pode fumar? Até que o Schwarzenegger chegou nele e falou: vamos fumar um cigarro, um charuto, vamos lá, passar uma tarde. E o Carl Weathers iniciou esse hábito horroroso, segundo ele mesmo, e jamais parou. Então ele culpa o Schwarzenegger por ter se viciado em charutos. Carl Weathers, o nosso querido Apollo Creed de Rock. E o Predador, a cena final. Eu assisti esse filme pelo Domingo Maior a primeira vez, foi um terror, a cena final, quando o rosto do Predador é finalmente revelado, você percebe que pode piorar, que a criatura já é assustadora com a máscara. Sem a máscara, meu amigo, é uma experiência que você jamais se esquece. Teve sequências que nunca pararam, Alien vs Predador. O número 2 é muito bom também, e o último que saiu eu gostei bastante, que é com uma personagem feminina. O número 2 eu vou falar em breve, que é com Danny Glover, astro de Máquina Mortífera, no calor, na cidade. Se esse é na selva, o número 2 é na cidade. Então é isso. Predador clássico, inesquecível. Vou ter pra minha vida. Até o dia que eu morrer, eu vou assistir o Predador. Terminamos esse vídeo sobre os brutamontes dentro do terror. Muito obrigado por ter permanecido até aqui. Me lembre, coloca aqui qual outro ator brutamontes que também fez terror. Te vejo no próximo vídeo, amanhã, depois, próxima semana, quem sabe.